Agora começou a gravar. Bora lá. Bom, boa noite a todos que estão aí comigo. Lucas, Janine, Heitor, Beatriz, Janailson. O assunto da prova de vocês são três, na verdade, né, na bimestral. A gente vai ter pontos notáveis do triângulo, quadriláteros, que a gente viu nas duas aulas, e equações, inequações, sistemas de equação, como que a gente está vendo aqui. Então, eu vou começar de um jeito bem simples. O texto que vocês estão vendo aqui atrás é exatamente o texto do livro de vocês. Exatamente o texto do livro de vocês. Não tem diferença nenhuma. Bora, o Daniel chegou agora. Cadê? Ok. Quer dizer, eu permiti o Daniel de entrar, mas não está aqui. Bom, agora. Pronto. Boa noite, Daniel. Consegue me ouvir? Boa noite, professor. Consigo sim. Pronto. Então, bora lá. Já chegou todo mundo, estamos começando agora. O assunto que a gente vai ver hoje e provavelmente na primeira parte da próxima aula, terça-feira que vem, já que a parte da semana que vem vai ser na terça-feira, é equações, inequações e isso tudo, certo? Então, me permita controlar aqui, tela cheia para vocês, o texto é do seu livro, portanto, o que está escrito aí vocês já conhecem. Lá vou eu, ó, atenção. Uma equação, sem muita frescura, uma equação é qualquer expressão matemática que tenha três características. Tem que ter três características, certo? Quais são as três características de uma equação? Primeiro, ela tem um sinal de igual no meio. Ela tem um sinal de igual no meio, certo? Então tá aqui, ó. Tem um sinal de igual? Tem. Tem um sinal de igual? Tem. Tem um sinal de igual? Tem. Pronto, isso é uma equação, tá? Quer dizer, é a primeira característica de uma equação. A segunda característica de uma equação é que ela tem dois lados. Ou seja, ela tem duas partes, uma antes do sinal de igual e uma depois do sinal de igual. Então, veja só, aqui tem um lado antes do igual, tem um lado depois do igual. Aqui tem um lado antes do igual, aqui tem um lado depois do igual. Aqui tem um lado antes do igual, aqui tem um lado depois do igual. Então, se tem dois lados, um antes e um depois do igual, também é uma característica de uma equação. Terceiro, certo? Ela tem uma incógnita, pelo menos uma incógnita. Incógnita é uma informação que a gente não conhece. A palavra incógnita, ela significa desconhecida. Então, qualquer informação desconhecida, ou seja, cujo valor a gente não conhece, é uma incógnita. No caso aqui, a gente tem o x, certo? No caso aqui, a gente tem o z, e no caso aqui, nós temos um x e um y, certo? A gente tem x aqui, tem y aqui, tudo bem. Então, se tem um sinal de igual no meio, se tem dois lados e tem uma incógnita, é chamado de equação. Eu vou aproveitar, adiantar um pouco, porque quando você fala em inequação, gente, a única diferença de uma equação para uma inequação é que na inequação não tem sinal de igual, tem sinal de maior, menor, maior ou igual. Então, em outras palavras, uma inequação, ela tem a característica de ter dois lados, ela tem a característica de ter pelo menos uma incógnita, e ela tem uma característica de usar outro sinal, não o igual. Então, pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual. Pronto, qualquer um desses sinais. Então, se eu tiver assim, 3x tem que ser maior ou igual a 9, por exemplo. Então, isso é... Eita, desculpa, eu estou escrevendo maior ou igual como se escreve no Excel. Estou tão acostumado a escrever no Excel, os sinais são maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, ó, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Certo? Os sinais são assim. O jeito como eu escrevi é o jeito como o Excel, a gente escreve no Excel. Certo? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Tá, a gente sabe o que é uma equação. A gente sabe o que é uma equação. Quais são as três características de uma equação? Então, essa expressão aqui, ó, 3x mais 4, isso não é uma equação. Ela não tem sinal de igual, ela não tem dois lados. 2 mais x é igual. Isso não é uma equação. Ela não tem dois lados. Ela tem sinal de igual, mas ela não tem dois lados. 6 é igual a 5 mais 1. Isso aqui não é uma equação. Ela tem dois lados, ela tem sinal de igual, mas ela não tem incógnita. Então, isso não é uma equação.
tá? Então, essas são expressões matemáticas, mas não são equações. Agora, essa que eu vou escrever vai ser uma equação. Ó. 6x mais 2 tem que ser igual a 10, por exemplo. Certo? Isso aqui é uma equação. Ela tem as três características. Dois lados, um sinal de igual no meio e uma incógnita. Certo? Bora lá. Quando a gente desce para a equação, uma característica muito importante é a característica do conjunto universo de uma equação. Certo? Então, vê só. Conjunto universo significa o conjunto de todos os valores que o x pode ter, que a incógnita pode ter. Exemplo, olha só. Se eu disser assim, x ou 3x mais 4 tem que ser igual a 9. A gente sabe solucionar isso aqui, né? Passo o 4 para lá, eu vou rever tudo isso, mas passo o 4 para o outro lado, subtraindo, 3x é igual a 5, x, portanto, é igual a 5 dividido por 3. Esse número não é um número exato, não é um número natural. 5 dividido por 3, 50 dividido por 50, 1,66666, 1,66666 eternamente, certo? É esse número aqui, não é um número natural. Então, se eu dissesse, se a questão da prova, eu acho que isso vai ser uma sacanagem na sua prova, se a questão da prova disser que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, esse resultado não pode existir. Então, é como se o x não existisse nos naturais. E, realmente, 1,666 está nos números reais. Está nos números racionais, mas não está nos números naturais. Lembra que os números naturais são 0, 1, 2, 3, e aí vai até eternamente, mas só os números inteiros positivos. Então, você tem que prestar atenção se a pergunta fala, considerando o conjunto universo como sendo o conjunto dos números naturais. Então, o x só pode assumir qualquer valor que esteja nos naturais. Normalmente, as questões de prova dizem que o universo é o conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais são todos os números. Positivos, negativos, fracionários, qualquer número que você imaginar está dentro dos números reais. Tá certo? Então, quando a questão fala o conjunto universo desta equação é o conjunto dos números reais, então o x pode assumir qualquer valor. Tá? O que acontece nesse tipo de questão, né, que fala sobre conjunto universo, é uma coisa muito especial. Quando o x está embaixo da fração. Quando o x está embaixo da fração, né, uma equação qualquer, vou dar um exemplo aqui de uma equação qualquer. 3 sobre x tem que ser igual a 2, por exemplo. É uma equação, certo? É uma equação bem simples. O que acontece é que o x não pode assumir todos os valores. Por que o x não pode assumir todos os valores? Porque existe uma proibição na matemática. A proibição é simples. Não pode haver fração alguma que tenha zero no denominador. Não pode. Ou seja, qualquer fração com zero no denominador está proibida. Ela não existe. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que esse denominador nunca dê zero. Então, eu posso dizer o seguinte, o x não pode ser zero. Nesse caso, o x não pode ser zero. Então, a gente costuma dizer o seguinte, o conjunto universo desta equação são os números reais, exceto o zero. Pronto. Para garantir que essa equação nunca dê errado, a gente tem que dizer que o conjunto universo desta equação é os números reais, ou seja, o conjunto de todos os números que existem, menos o zero. Então, o x não pode assumir o valor zero. Certo? Aí, beleza, isso é só para garantir que essa equação não dê errado. Tá? Se a gente pensar bem nessa equação que está aqui, veja que o x está em 3 locais diferentes, em 3 denominadores diferentes. Então, na hora que a gente estiver trabalhando aqui, eu tenho que analisar
se esse cara vai ser 0, ele não pode ser 0, esse cara não pode ser 0, e esse cara não pode ser 0. Aí, como vocês já viram, como a gente já tinha visto como é que se faz, né? Vocês já viram lá durante os exercícios que eu passei, né? Você vai pegar cada um desses caras aqui, cada um desses caras, e você vai fazer assim, ó. x2 menos 1 tem que ser diferente de 0. Certo? Aí você faz como se fosse uma equação, como se fosse uma equação. Passa o 1 para cá, vai ficar x2 tem que ser diferente de 0 mais 1, porque o 1 passou positivo ali. x2 tem que ser diferente de 1. Ora, para o x ao quadrado ser diferente de 1, o x tem que ser diferente da raiz de 1. O que passa para o outro lado, quando você passa um expoente ao quadrado para o outro lado, ele passa na forma de raiz. Então, o x tem que ser diferente de 1. Para não transformar isso aqui em 0, o x tem que ser diferente de 1. Para não transformar esse denominador em 0, o x tem que ser diferente de 0. O x nunca pode assumir o valor 0. E para transformar esse cara em 0, o x, para que eu não possa transformar esse cara em 0, o x mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, lá vai, x mais 1 tem que ser diferente de 0. X tem que ser diferente de 0 menos 1. Isso significa que o x, obrigatoriamente, tem que ser diferente de menos 1. Então, nós descobrimos 3 valores. Nós descobrimos 3 valores que o x não pode assumir. O x não pode assumir o valor 1, porque tornaria esse denominador 0. O x não pode assumir o valor 0, porque tornaria esse denominador 0. E o x não pode assumir o valor menos 1. O x tem que ser diferente do valor menos 1 também, porque senão, se ele assumir menos 1, isso aqui fica 0. Aí a gente diz o seguinte, qual é o nosso conjunto universo? Qual é o conjunto universo desta equação? O conjunto universo desta equação é o conjunto dos números reais, exceto retirando os valores menos 1, 0 e 1. Esses valores não podem ser os valores que o x pode assumir. O x não pode assumir nenhum desses 3 valores, porque se o x assumir um desses 3 valores, ele torna um dos denominadores 0, o que é proibido. Ficou claro até aqui? Tudo jóia. Sim. Daniel, Heitor, Janaílson. Ficou, João, ficou. De boa. De boa, professor. Beleza. Então, essa vai ser a primeira questão da sua prova. Certo? A primeira questão da sua prova, que falar sobre equação, ela vai falar sobre conjunto universo. Então, todas as vezes que a pergunta for qual é o conjunto universo dessa equação, simplesmente não se preocupe com o que está em cima. A dica é a seguinte: cague para o que está em cima, certo? Não importa o que está em cima. Para o conjunto universo, o que importa é isso aqui, só. Então, só serve para analisar o conjunto universo o x no denominador. Ou seja, o x na parte de baixo. Se o x estiver na parte de cima, não importa para conjunto universo. Para nenhum conjunto universo. Certo? Ok? Bora-se embora. Aí tem um bocado de questões aqui sobre isso, né? Aqui, ó, vem uma besteira aqui. Eu sei que já tem no livro, vocês já viram, né? Pronto, aqui está o conjunto que eu acabei de escrever, né? Ó, o conjunto universo é o conjunto dos números reais, exceto os valores menos 1, 0 e 1. Detalhe, quando você trabalha com conjuntos, você tem que dizer o nome do conjunto é igual. Aí quando você diz o conjunto universo, o conjunto dos valores que o x assume é igual aos reais. Você não vai escrever menos o 0, o menos 1 e o 1 depois do menos, não. Você tem que escrever as chaves. Porque, afinal de contas, o que está dentro das chaves é um conjunto também. É um conjunto com 3 valores, com 3 elementos. Então, o conjunto universo é o conjunto dos reais,
exceto esse conjunto aqui, com esses 3 valores. Então, tem que escrever entre chaves, tá certo? Obrigatoriamente desse jeito. Bora lá. Existe uma diferença entre conjunto e universo, e agora vamos ver o que é conjunto solução. O conjunto solução é justamente a quantidade de valores que o x assume naquela equação. Ou seja, quais são os valores do x para aquela equação. Exemplo, né? Aqui ele deu um exemplo, tá? Aqui ele deu um exemplo. 2x mais 3 é igual a 8. Pronto. Quais são os valores que o x pode assumir para que isso seja verdade? Por isso que a gente chama de conjunto verdade. O conjunto verdade da equação, ou também chamado conjunto solução da equação, ele diz qual é o valor do x para que isso seja verdade. Então, toda equação, ela quer ser uma verdade. Toda equação quer ser uma verdade. E ela só será uma verdade se o x for o x certo para transformar isso em verdade. Então, para que essa equação seja verdade, ela depende do x. Se eu puser um x5 aqui, fica 2 vezes 5 mais 3 é igual a 8. 2 vezes 5 é 10, mais 3 igual a 8. 13 é igual a 8. Não é. Então, isso não é verdade. Entende? O conjunto verdade é aquele conjunto que mostra o resultado, o valor do x, que faz aquela equação se tornar verdade. E o jeito de resolver, todo mundo conhece, né? Vocês já estão vendo isso desde o ano passado. Né? Aqui está escrito, mas eu vou fazer passo a passo. 2 vezes x mais 3 é igual a 8. Atenção para a minha forma de explicar, certo? Como resolver a equação? Você resolve a equação quando você descobre justamente o conjunto verdade. Como resolver a equação? A resposta é: deixe o x sozinho. Deixe o x sozinho em um dos lados. Só isso. Certo? Se você deixar o x sozinho em um dos lados, você resolveu a equação. E para você deixar o x sozinho em um dos lados, é você fazer o seguinte: expulse a família de casa. Expulse a família dele. Certo? Passe todo mundo que está do lado dele para o outro lado do igual. Todo mundo que está do lado dele, você passa para o outro lado. É isso, vai expulsar a família dele. Ele vai morar sozinho, vai ficar, esse miserável vai ficar sozinho na casa dele. Certo? E a gente vai fazer isso passo a passo agora de novo para lembrar. Eu sei que vocês já sabem, então lá vai. 2x mais 3 é igual a 8. É essa equação aqui. A primeira coisa é expulsar o 3. Quando você expulsar o 3 para o outro lado, você vai deixar o 2x sozinho. 2x é igual a 8. Todas as vezes que um número passa para o outro lado do sinal de igual, ele inverte a operação. Cuidado com isso, certo? Inverte a operação. Não é inverter o sinal, para não confundir. É inverter a operação. Ora, essa operação que está acontecendo aqui é uma operação de soma. Esse número 3, ele está sendo somado ao 2x. Então, quando ele passa para o outro lado, ele tem que ser subtraído do outro lado. Ah, isso é a mesma coisa que trocar de sinal. Calma. Em outros casos, a gente vai ver que não funciona assim. Beleza, mas olha o que eu consegui. Eu já consegui expulsar uma parte da família do x para o outro lado. Certo? Aí, ó. 2x é igual a 5. Pronto, massa. 2x é igual a 5. Agora, olha porque é importante lembrar que é inverter a operação e não o sinal. Esse número 2, ele está fazendo o que com o x? Todas as vezes que um número está encostado numa incógnita, ele está multiplicando a incógnita. Então, 2x significa 2 vezes x. Gente, se esse 2 está multiplicando,
Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo o que está do outro lado, deixando o x sozinho. Vai ficar assim, ó, x é igual a 5 dividido por 2. Ei, eu vejo muita gente... Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou aparecer rapidamente, só para lembrar isso. Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Muita gente. Preste atenção para isso, tá? Por favor, preste atenção agora, tá? Para não cometer esse erro. Muita gente que eu vi, ela faz isso, ó. 2x é igual a 5. X é igual a 2 sobre 5. Tá errado. Gente, esse 2, se ele passa dividindo, ele não fica em cima. Ele fica embaixo. Porque ele passa a dividir o outro lado. Certo? Então, nunca um número que está multiplicando aqui, ele vai passar para a parte de cima de uma fração. Nunca. Porque ele tem que passar dividindo. E quem está dividindo é o que está embaixo. Então, aqui está escrito 2 dividido por 5. Só que o 2 é quem tem que estar dividindo. Então, quando eu passo para baixo, aqui eu estou dizendo 5 dividido por 2. Certo? Então, todas as vezes que o número estiver desse lado, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, ou seja, embaixo na fração. Isso aqui já é resposta suficiente, o professor vai aceitar. 5 dividido por 2. Certo? Ele vai aceitar tranquilamente. Se você quiser dividir, mesmo x igual a 2,5, mas isso aqui é exagero, certo? O x, 5 sobre 2 já está valendo. Aí eu vou fazer a pergunta sincera agora, certo? Sobre isso aqui, ficou alguma dúvida sobre isso aqui, que você já tenha dúvida de tanto fazer isso aí? Alguma dúvida surgiu? Alguma coisa preocupa você sobre isso aqui que eu mostrei? Não. Vai tudo tranquilo, tudo de boa. Não, João, tudo tranquilo. Beleza, ok. Janine tá com dúvida. Oi, Janine. Eu tô não, eu disse que eu não tava. Ô, Janailson, para de tirar onda, viu? Isso é uma coisa mesmo. É uma peste, é uma peste. Eu já disse a ele, tem alguns que eu vou guardar em certos Coitado, potinhos. João. Coitado de Janaías, João. Coitado dele, pô, coitado. É, Tem nada. alma tão boa, vocês dois defendendo. Bichinho, velho. É, isso, o coitado. coitadinho. É, Janine, mulher, que é isso? nunca Janine. perdeu. Bora aí. Vou cortar o áudio de todo mundo. Viu? Bora-se embora, que a gente precisa se preparar aqui. Essa é uma equação simples. Essa é uma equação bem tranquila, certo? Vamos classificar algumas equações aqui que é importante. Veja, todas as vezes que uma equação ela só tem uma incógnita, todas as vezes que uma equação só tem uma incógnita e essa incógnita não está elevada a outro número além de 1, afinal de contas, x é a mesma coisa que x elevado a 1, certo? Mesma coisa. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente chama equação do primeiro grau, uma equação que tem uma incógnita que não está elevada a nada, aparentemente está elevada a 1, né, na verdade. A incógnita não precisa ser a letra x, gente. Pode ser qualquer uma. 3 vezes a menos 10 é igual a 14, por exemplo. Certo? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Apenas eu escolhi uma letra diferente do x para representar a incógnita, mas isso não é motivo para assustar ninguém. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai deixar o a sozinho. O importante é deixar a incógnita sozinha, certo? Beleza. Não importa se é x, y ou z, não importa. Tá? Então, isso é uma equação do primeiro grau. As equações do segundo grau, elas são assim. Por exemplo, a questão é, uma equação do segundo grau é uma equação que tem um x elevado a 2. E aí, quando a gente entra em segundo grau, vai entrar em raiz quadrada e outras coisas mais. Mas daqui a pouco a gente resolve quando a gente chegar nesse momento, certo? Então, o conjunto solução de uma equação, o conjunto de solução de uma equação do primeiro grau sempre só tem um resultado. Então, se eu fizer aqui 3x menos 4 é igual
a, sei lá, 14. Pronto, 3x menos 4 é igual a 14. Aí a gente vai fazer tudo como manda o figurino. 3x é igual a 14 mais 4. A gente passou o 4 para o outro lado, mudando a operação. Então, 3x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. Ó, o 3 foi passado para baixo, como sempre. X é igual a 6. Então, veja só. O conjunto solução desta equação é um conjunto que só tem o item 6. Pronto. O conjunto solução é isso. O x é igual a 6. O único valor de x que faz o x virar verdade é o x sendo 6. Não é que faz, desculpa, que faz a equação virar verdade, né? Então, o único valor do x que faz essa equação ser verdade é o x sendo igual a 6. Então, o conjunto solução é um conjunto formado por apenas um item. Só o x, valendo 6, faz isso se tornar verdade. E eu gostaria de lembrar isso. Numa equação do primeiro grau, o x sempre vai ser apenas um único valor. Somente um x é possível. Somente um valor é possível ali. Certo? Nas equações do segundo grau, eu posso ter até 2 respostas. Nas equações do terceiro grau, eu posso ter até 3 respostas diferentes. Então, depende do grau da equação, a gente pode ter mais de uma resposta, ou seja, um conjunto de solução com mais de uma resposta. Mas, normalmente, uma equação do primeiro grau, ou seja, uma equação que tem um x simples assim, ela só admite uma resposta. Um único valor para o x, que torna a equação verdadeira. Ei? Sigo? É nessa hora que vocês respondem. Prossigo? Prossiga, Você prossiga. deu uma travada aí no seu áudio. Prossegue. Prosseguir. Tá Prossiga, tranquilo. já prossiga. Janailson, deu uma travada no áudio durante a explicação ou durante a pergunta? Só durante o seu perguntando se prosseguia. Ah, tá, ok. Bora lá. Ó, isso aqui eu não sei se vai cair, essa merda, mas equação equivalente são equações que têm o mesmo valor para a incógnita, para o x, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui de 2 equações equivalentes. X mais 10 é igual a 15. Pronto, x mais 10 é igual a 15. E, por exemplo, 4x é igual a 20. Pronto, essas 2 equações são equivalentes. Porque em ambos os casos o x vai ser 5. Tá? Então, se eu for resolver essa aqui, x igual a 15 menos 10, x igual a 5. Se eu for resolver essa aqui, x igual a 20 dividido por 4, x igual a 5. Então, x igual a 5, x igual a 5. Essas 2 equações, elas admitem a mesma resposta. Ou seja, o único valor do x que torna elas duas verdade é o x igual a 5. Então, equações equivalentes. Equi significa igual. Valente significa que tem o mesmo valor, né? Que tem valor. Pronto. Equivalente significa de valor igual. Equações equivalentes são simplesmente isso aí. Certo? Bora lá. E aqui tem um jeito de resolver a equação, né? Você já sabe. É o que eu estou fazendo aqui. Passa para o outro lado. Todo professor explica na base isso aqui. Ele explica assim. Gente, se eu tenho uma igualdade, por exemplo, se eu tenho que A é igual a B, certo? Então, significa que se eu fizer A mais 3, isso tem que ser igual a B mais 3. Tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. É por causa disso, que a gente pode passar para o outro lado invertendo a operação. Veja só, olha o que tem aqui. Eu tenho essa equação aqui. X mais 3 é igual a 12. Tá? A primeira coisa é que eu preciso deixar o x sozinho. E para deixar o x sozinho, eu preciso matar esse 3. Para matar esse 3, eu coloco o inimigo dele desse lado. Colocar o inimigo mortal dele é o menos 3. Mais 3 com menos 3, eles vão ser cortados. Ó. Mais 3 com menos 3 dá 0. Por isso o x fica sozinho.
Mas já que eu coloquei o menos 3 aqui, para manter a igualdade, para manter a verdade, para manter a equação, eu tenho que colocar o menos 3 aqui também. Aí vocês perceberam o que aconteceu? Esse é um movimento que justifica o fato de o mais 3 passar para o outro lado menos 3. O que justifica o movimento de inverter a operação é isso. É porque você precisou colocar esse cara aqui para matar o 3. Aí, já que você colocou esse cara desse lado da igualdade, você coloca o mesmo cara do outro lado da igualdade para manter a verdade. Você não pode colocar, né? Eu tenho aqui A é igual a B. Beleza, então A mais 3 é igual a B. Não, já tornei a questão falsa. Se eu, no início da minha equação A era igual a B, ao botar um mais 3 aqui, já ficou diferente de B. Então, se eu coloco mais 3 de um lado, coloco mais 3 do outro, mantive a verdade. Certo? Aí a mesma coisa acontece aqui embaixo. Né? Ele está falando aqui, ó, 5x menos 7. Olha o que aconteceu. O cara coloca um mais 7 aqui para matar o menos 7. Então, ele é obrigado a colocar o mais 7 aqui. Em outras palavras, é como se ele pegasse o menos 7 e passasse para o outro lado, mais 7, como a gente aprendeu. Certo? Ok, matou, matou, tá aí, massa. Aí ele chega nesse caso aqui, 5x é igual a 15. Para eu matar esse 5 que está multiplicando o x, eu tenho que dividir por 5. Porque 5 dividido por 5 vira 1. 1 vezes x vira x. Então, eu estou matando o 5. Só que se eu coloquei um dividido por 5 aqui, eu tenho que colocar um dividido por 5 do outro lado. Aí dá a impressão que o 5 foi passado para o outro lado dividindo. Quando, na verdade, essa história de passar para o outro lado invertendo a operação é por causa disso. É porque eu tive que colocar o inimigo mortal para anular o número que está multiplicando, ou somando, ou subtraindo. Certo? E aí, a forma de resolver, se você quiser resolver desse jeito, botando dos dois lados, ou se quiser fazer, passa para o outro lado, invertendo a operação, você escolhe. Então, o cara chega aqui e faz 3x mais 4 é igual a 16. Aí, olha o que ele vai fazer. 3x mais 4 menos 4 é igual a 16. 16 menos 4. Pronto, eu coloquei menos 4 dos dois lados. Mais 4 com menos 4, mata esse cara, ok? Então, 3x é igual a 16 menos 4, 12. Agora, para matar o 3. Bom, para matar o 3, eu vou colocar dividido por 3 aqui e vou colocar dividido por 3 do outro lado, certo? 3 dividido por 3 fica 1, o que sobra x aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Pronto, cheguei. X igual a 4. Quer fazer desse jeito, é igualzinho a passar para o outro lado dividindo. Você que escolhe. Eu só mostrei a razão pela qual a gente passa para o outro lado. Tudo bem até aí? Tudo. Ótimo. Genial. Tranquilo. Certo. Bora lá. Aí no livro de vocês tem aquele famoso agora é com você, resolva, marque que é equação, quem não é, todo mundo já deve ter respondido. Associe cada educação ao seu conjunto universo adequado, certo? Então veja só, conjunto universo aqui, né? Esse aqui. O x não tem denominador aqui, então o x pode assumir qualquer valor nos números reais. Cuidado que conjunto universo não é conjunto verdade. Conjunto universo é qual é a quantidade de valores que o x pode assumir. Conjunto verdade é qual o valor que faz essa equação ser verdade. Então, se ele pergunta conjunto universo, eu só vou olhar para o denominador. Aqui, o conjunto universo é os números reais, exceto o x assumindo o valor zero, que não pode. Certo? Aqui é o conjunto dos números reais, exceto, ó, o x não pode ser 1, porque 1 menos 1 vai dar 0. E o x não pode ser menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. Então, é o conjunto dos números reais, exceto o valor 1 e o valor menos 1. Pronto. Então, conjunto universo é uma coisa, conjunto verdade ou solução é outra. Conjunto solução é para você descobrir o x. Então, se ele perguntar qual é o conjunto verdade e conjunto solução, descubra o x.
Se ele perguntar qual é o conjunto universo, aí você vai ter que escrever essa ladainha aqui. É o conjunto dos números reais menos alguma coisa. Certo? Vamos lá. Aqui as equações do primeiro grau com uma incógnita, é o que a gente está aprendendo, né? Aqui a gente está brincando com isso desde o início, certo? Conjunto de solução, papapá, pronto, mesma coisa. Estou fazendo a equação aqui do mesmo jeito, né? X menos 2 igual a x, certo? Ah, isso aqui não pode, né? Ó. Isso aqui não vai poder. Se ele vai cair uma dessa, será que vai cair uma dessa? Ó, veja só. Vê uma coisa, é meio lógico o que eu vou mostrar para vocês. Mas ele fez isso aqui, ó. X menos 2 é igual a x. Não pode. Poxa, se x é um valor, vamos lá. Vamos imaginar que x seja 5. 5 menos 2 não pode ser igual a 5. 3 não é igual a 5. Isso aqui é uma mentira. Não existe solução para essa equação. Por isso o pessoal costuma dizer que a solução é um conjunto vazio. Aparece isso aqui, ó. Solução é um conjunto vazio. Diferentemente de eu fazer assim, x menos 3 é igual a 20. X é igual a 23. Pronto. Então, aqui eu estou dizendo que o conjunto solução, ele é 23. O conjunto solução é 23. Agora, nesse caso aqui, não tem como, não tem equação que resolva isso aqui. E aí, aqui entre nós, pelo amor de Deus, ó, olha para mim. X é igual a x. Novidade nenhuma. X nunca pode ser igual, por exemplo, a 2x. Nunca pode. X não pode ser igual a x mais 1. Nunca. Ou seja, isso aqui dá conjunto vazio, isso aqui dá conjunto vazio. Na hora que você olha para uma equação dessa, peraí, o cara tá tentando zoar comigo, dizer que x é igual a x mais 1. Não pode. Não importa quem é o x. X não pode ser igual a x mais 1, porque x é igual a x. Tá? Então, nessa hora, quando ele mostra para você uma equação que não tem como resolver, você diz isso, olha, a solução é um conjunto vazio. Ou seja, não há nenhum valor de x que faça essa equação ser verdade. O conjunto está vazio, o conjunto de soluções possíveis não existe. Tá? E é fácil observar isso. Né? Na hora, acredito que vai, né, ser fácil observar, porque você vai dizer, poxa, não pode, é impossível x menos 2 ser igual a x. Certo? Então, aqui, veja só como aqui é interessante. Aqui é interessante, certo? Então, o conjunto solução, numa equação, o conjunto solução pode ter um resultado, que eu vou chamar aqui de um resultado só para o x. O conjunto solução pode ser um conjunto vazio, quando não existe resultado nenhum, ou o conjunto solução, ele pode ser exatamente igual ao conjunto universo. Todos os valores funcionam. Quando você tem uma equação em que os dois lados são exatamente iguais. Exemplo, olha só. 2x menos 1 é igual a 2x menos 1. Oi, 2x menos 1 é igual a 2x menos 1. E aí? Aí são equivalentes. Os dois valores são equivalentes. Então, para qual x isso aqui é verdade? Para todos os x. Para todos os x isso aqui é verdade. Ah, você vai resolver quando chegar nisso aqui, ó. Quando chegar nisso aqui, 0x é igual a 0, ou 0 é igual a 0, você chegou no que a gente chama de indeterminação, ou identidade. Qualquer x vale. Se o x for 3, vale. Se o x for 8, vale. Se o x for 9, vale. Se o x for 15.000, vale. Então, existem 3 possibilidades de resposta numa equação do primeiro grau. Existem 3 possibilidades de resposta. Ou o x tem um valor determinado, ou você sabe qual é o valor do x e consegue determinar, ou não há valor para o x,
Não há valor que transforme a equação em verdade, ou todos servem. Todos os valores de x servem, ou seja, o conjunto de solução é exatamente igual ao números reais. O conjunto de solução é exatamente igual ao conjunto do universo. Né? Se eu botar 3 aqui, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 vezes 3, menos 1, 5. Então, 5 é igual a 5. Chegamos ao que chamamos de identidade. Identidade ou indeterminação. A gente não sabe quem é o x. Ou seja, vai ser verdade para todo x real. Só tem essas 3 possibilidades de resposta. Na prova, você vai ter que identificar se o x pode ser determinado, se não existe x que resolva, ou se todo valor para x dá verdade. Isso aqui é sempre verdade. Uma identidade significa sempre verdade. Para qualquer valor de x, independente de qual é o x. Isso ficou claro? Ficou, professor. Janine, Heitor, Do João. Lucas, Ficou, beleza? ficou. Janailson, Heitor. Ficou, João, eu acho. Beatriz falou, mas eu não lhe ouvi, Beatriz. Sim, tá tranquilo. Ok, né? Então, pronto. A gente acabou de perceber que o conjunto solução de uma equação pode ter 3 cenários diferentes. Ou o conjunto solução acha um x só, que é o valor determinado para o x, ou o conjunto solução não acha x, e aí a gente chama de conjunto vazio, ou o conjunto solução entende que todo x vale. Qualquer valor do x vai fazer aquilo ali virar verdade. E aí a gente chama de identidade. Tá? Bora lá. Deixa esse corno velho aí, que eu não sei quem é. Bora. Aí tem as questões para você resolver. Determine o valor de x nas equações a seguir. Né? Determine o valor de x. Eu vou resolver só a letra A. Eu sei que vocês já resolveram, mas eu vou resolver só a letra A. Espero que vocês tenham resolvido, está no seu livro, né? Vamos resolver só a letra A para a gente ver como é que se resolve isso na prática, né? Grande assim, sem assustar. Então, veja só. Você tem um número multiplicando um parênteses. A gente vai ter que tirar os parênteses, certo? Então, a gente vai fazer chuveirinho, né? Toda vez que tiver um número, lembra, toda vez que tiver um número multiplicando um parênteses com, sei lá, x mais 1, por exemplo, ou x menos 1, você vai ter que multiplicar, isso aqui é uma multiplicação, está multiplicando os parênteses, você vai ter que distribuir a multiplicação entre os 2 termos da subtração ou da soma. É o chamado chuveirinho. Então, 20 vezes x, 20x. 20 vezes menos 1, menos 20. Agora, olha, cuidado que esse número aqui é negativo. Menos 24 vezes 1 dá menos 24. Menos 24 vezes menos x, mais 24x. Certo? Isso aqui tem que ser igual a 0. Veja que eu apenas repeti tudo, certo? Agora, ok, eu tenho itens que estão com x e itens que não estão com x. Massa, eu vou somar logo os itens que estão com x. Então, 20x mais 24x, 44x. Menos 20, menos 24. Sinais iguais, você vai somar os 2 números. Vai ficar 44. Só que com o sinal do maior deles. Então, está aqui, menos 44. Isso tudo é igual a 0. Aí, agora, eu vou passar o 44 para o outro lado, invertendo a operação. 44x é igual a 0 mais 44. 44x é igual a 44. X, porque eu vou passar esse bendito para cá,
dividindo, x é igual a 44, dividido por 44, x é igual a 1. Pronto. Então, o conjunto solução, ele indica que o 1 é o valor determinado para o x para que isso seja verdade. O conjunto verdade é 1. Ok? Beleza nessa? Beleza. Pronto. As mais fáceis eu resolvo em aula, as mais difíceis eu mando para vocês via WhatsApp. É mais fácil. Presentinho. Bora embora. Então, vamos lá. O que mais preciso, né? Problema, deixa o problema. Pronto. Equação fracionária. O que é uma equação fracionária? É uma equação em que o x está no denominador. Né? Toda equação fracionária é uma equação onde pelo menos um dos termos apresenta uma incógnita no denominador, ou seja, o x está embaixo em algum lugar. Então, 3 sobre x é igual a 10. 3 sobre x é igual a 10, beleza? Pronto. Aí o que vai acontecer? Para resolver uma fracionária, você faz como resolve qualquer outra, não muda nada. O x está aqui dividindo. Se o x está aqui dividindo, veja só, eu tenho que deixar o x sozinho, mas enquanto ele estiver na fração, ele não consegue ficar sozinho. Enquanto ele estiver na fração, ele não consegue. Aí eu tenho que passar o x, veja, para eu poder me livrar do x, para eu poder deixar o x sozinho, eu tenho que passar ele para o outro lado. Só que o x, quando passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Porque se ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Pronto. Aí agora eu posso deixar o x sozinho, passando o companheiro dele de volta para o lado de cá. Aí eu vou pegar esse 10 que está multiplicando o x e vou passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 3 dividido por 10 é igual a x. Pronto, eu descobri o valor de x. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, não pensa assim, ô João, o x está do lado de cá. Não devia o x estar do lado de cá, não? Do igual, tanto faz. Veja, se eu digo que A é igual a B, é porque B é igual a A. Não importa quem está do lado de cá, quem está do lado de lá. Se você quiser escrever tudo isso para depois dizer x é igual a 3 décimos, pronto, massa. O conjunto solução disto aqui é 3 décimos. Pronto, olha aí. Descobri o valor de x. Então, de novo, pelo amor de Deus, de novo, presta atenção. O que você tem que fazer? Você tem que passar o x para o outro lado multiplicando. Agora, tem algumas fracionárias que são mais chatas. E aí, por exemplo, uma das formas de você fazer a fracionária é você fazer o MMC de todas elas. Certo? Você vai fazer o MMC de todas elas. Deixa eu lembrar isso para vocês. Não sei se vocês estão lembrados, mas imagina que você faz isso. Ó. Imagina. X mais 1 sobre x, perdão, sobre 3, mais x menos 2 sobre x é igual a, sei lá, 18 sobre 2, por exemplo. Pronto. Você tem uma fracionária aí complicada. Massa. Tira o MMC. Tira o MMC, o mínimo múltiplo comum entre as três frações. E aí eu preciso que vocês se lembrem disso, certo? Veja, eu tenho aqui um número 3, eu tenho aqui um número 2, e eu tenho aqui um valor que não é um número, é uma incógnita, certo? O MMC é a multiplicação deles. Para você poder... O que eu vou fazer mais fácil? Vou multiplicar todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir esse cara. 3 vezes 2... Eu não vou, desculpa. 3 vezes 2. Deixa eu apagar aqui. Agora... lascou que eu não lembro como é que apaga, né? Deixa eu ver aqui como é que apaga. Aqui, pronto. Certo? Veja só.
3 vezes 2 vezes x, 3 vezes 2 vezes x dá 6x. 6x. Mais 6x igual a 6x. Pronto. Note, eu já resolvi os denominadores. 3 vezes x vezes 2 dá 6x. Certo. Agora eu preciso resolver os numeradores. E aí, para resolver os numeradores, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. 6x dividido por 3. Nossa senhora, vai ficar mais chato do que parece. Mas a gente vai dar um jeito aqui. 6x dividido por 3. Ó, divisão de monômios, você lembra? 6x é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x. Quando você divide isso por 3, você corta esse cara. Ó. Vai ficar só 2x. Então, na verdade, quando você divide o produto dos 3 por um dos denominadores, o que sobra é a multiplicação dos outros dois. Ou seja, o que sobra aqui é 2x. Aí você vai pegar esse 2x e multiplicar por isso aqui, ó. Vai ficar 2x vezes x mais 1 na parte de cima, 6x na parte de baixo. Um detalhe que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Quando a gente faz... Eu não sei se vou conseguir apagar isso aqui, mas quando você faz 3 sobre 4 mais 2 sobre 5, a gente vai multiplicar esses caras aqui. O mínimo múltiplo comum entre eles é 20. Aí você faz isso, ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes o de cima dá 5 vezes 3. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes o de cima dá 4 vezes 2. Então é assim que a gente faz quando a gente transforma frações em um mesmo denominador, né? A gente divide o denominador resultante pelo denominador original. Divide. E depois multiplica pelo numerador. Foi isso que eu fiz. 6x dividido por 3 dá 2x. 2x vezes x mais 1, fica isso aqui. 2x vezes x mais 1. Mais 6x, tá aqui. Eu já estou com esse cara aqui, né? 6x dividido por x vai ficar 6. Né? 6x dividido por x vai ficar 6. 6 vezes x menos 2 vai ficar 6 vezes x menos 2. E aqui, 6x dividido por 2. É a multiplicação dos outros dois. 6x dividido por 2 vai ficar 3x. 3x vezes 18 vai ficar... Pronto. Ah, meu Deus do céu. Vê, depois que você faz isso numa fracionária, você já... Se todos os termos são divididos por 6x, você pode cortar o denominador. Tudo que você corta de um lado, você corta do outro. Certo? Então, o que vai acontecer é que esse cara aqui, esse cara que está sendo somado aqui, ele pode virar uma fração só. Certo? O problema é que eu não tenho como escrever isso. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou memorizar isso. Eu vou tirar uma foto agora. Vocês não vão perceber, porque eu não estou aparecendo na tela de vocês. Mas eu vou tirar uma foto disso para continuar escrevendo. Porque essa minha caneta, ela tem uma sacanagem. Ela perde o que eu escrevo mesmo. Eu vou refazer isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, acabei de tirar uma foto com meu celular. Vai ficar assim, ó. 3x vezes 18 sobre 6x é igual... Isso aqui vira um denominador só. 6x. 2x vezes x mais 1 mais 6 vezes x menos 2.
Quando eu tirei o mínimo múltiplo, eu coloquei o mesmo denominador dos dois lados. Gente, se esse cara, ó, se esse cara está dividindo todo esse lado da equação e esse cara está dividindo todo esse lado da equação, esse outro lado, eu posso cortar esses dois caras. Lembra, se eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu cortar o dividido por 6x, eu posso cortar o dividido por 6x aqui. Mas só se isso estiver dividindo toda a segunda parte e toda a primeira parte. Aí vai ficar 3x vezes 18. Poxa, eu já podia fazer, né? 3 vezes 18. 3 vezes 18 dá 54. Então, bora apagar aqui. (54x) é igual a 2x vezes x, que fica 2x ao quadrado, mais 2x. Certo? Mais 6 vezes x, menos 12. Aí você vai... a gente vai chegar numa equação do segundo grau. Não deveria chegar na equação do segundo grau, não, mas chegou na equação do segundo grau, lamentável. A gente não vai ter como resolver essa equação porque ela está no segundo grau, mas beleza. Aí você vai... Eu estou mostrando aqui quais são os passos para resolver. O professor não vai botar uma dessa. Ó, isso aqui dá 8x. Então, 8x. Se você passar o 8x para cá, para esse lado, vai ficar 54x menos 8x é igual a 2x ao quadrado menos 12. Certo? 54 menos 8x dá 48x. 48x menos 2x ao quadrado. Por quê? Porque esse 2x ao quadrado aqui estava somando, passou para o outro lado, vai ficar menos 12. Pronto. Tem como resolver aqui? Não, porque vocês não aprenderam Bhaskara ainda. Vocês vão ter que aprender no 9º ano como resolver uma equação como essa, usando Bhaskara. Mas aqui, as outras equações, essas aqui do exemplo, por exemplo, elas também iam virar equação do segundo grau. Certo? Mas o professor vai projetar uma para que fique mais fácil de resolver. Como eu pensei nessa na hora, não deu muito certo. A gente não tem como resolver ela agora sem a fórmula de Bhaskara. Vamos ver aqui outras que tem no livro aqui, né? Ó, essa aqui mesmo. Essa aqui não dá equação do segundo grau. Não dá. Certo? Então, rapidinho, deixa eu resolver essa aqui rapidinho, certo? Então, 8 sobre x menos 4 sobre 3x é igual a 5 sobre 1. 5 é igual a 5 sobre 1. Se você multiplicar todo mundo que está aqui, né? Esse cara já é múltiplo desse cara. Então, eu só preciso... Esse aqui é o nosso mínimo múltiplo comum, 3x. Ele é o mínimo múltiplo comum. Então, se eu fizer assim, 3x menos 3x igual a 3x. 3x dividido por x dá 3. 3 vezes 8, 24. 3x dividido por 3x dá 1. 1 vezes 4, 4. Veja o que eu estou fazendo, né? 3x dividido por x dá 3. 3 vezes 8, 24. 3x dividido por 3x dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 3x dividido por 1 dá 3x. 3x vezes 5 dá 15x. Aí agora, olha o que eu tenho, né? Esses dois aqui podem ser juntados, né? 24 menos 4 sobre 3x é igual a 15x sobre 3x. Certo? Eu posso retirar esses caras. Eu mato esse cara e mato esse cara. Vai ficar, ó. Tirei as duas aqui, deixa eu ver se está certo. Isso aqui é 24 menos 4. É isso mesmo, 20 é igual a 15x. 20 é igual a 15x. Aí o resultado aqui é 20 sobre 15 é igual a x. Simplificando, você divide o 20 por 5, divide o 15 por 5, vai ficar 4 terços. X é igual a 4 terços.
A solução é igual a 4/3. Ok? Então, não esquece, o pior que pode acontecer da fracionária é justamente, no pior das hipóteses da fracionária, é você ter que tirar o mínimo entre esses denominadores. É o pior que tem. Quando ela é mais fácil assim, do tipo 8 sobre x é igual a 10. Aí você já passa esse x para cá, e depois passa o 10 de volta, vai ficar 8 sobre 10 é igual a x. Então, sempre que o x estiver aqui, embaixo, e tiver um outro número do outro lado, troque eles de lugar. Ou seja, eles se teletransportam. Acabou. Troque eles de lugar. X é igual a 8 décimos, resolve o seu problema. E aí? De boa. Tudo certo, João. Tudo certo. Tranquilo. Ok. Ó, sem brincadeira nenhuma. Se alguma coisa não estiver clara, essa é a hora de vocês perguntarem. Porque eu vou explicar de outra maneira para ficar fácil de entender. Então, se alguma coisa não estiver clara, pelo amor de Deus, não tenham vergonha em dizer. Vocês estão pagando por isso. E eu quero que vocês tirem uma nota boa. E para tirar uma nota boa, eu preciso tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis que vocês tiveram ou agora no 8º ano, ou que vocês trouxeram de anos anteriores. Eu não entendi por que você fez isso. Ok, me pergunte, sem frescura nenhuma, eu vou responder. Por que eu fiz certa operação, certo? É um acordo que eu quero ter com vocês aqui. Vocês precisam perguntar mesmo para tirar dúvida, tá? Vamos passar aqui, rolar a tela. Tem umas bem grandinhas aqui. É. Ah, bicho! Essa daqui. Essa bexiguenta é bonita. Boa demais. Eita, cacete. É boa, essa é boa. Certo? Bora lá. Eu vou resolver essa aqui rapidinho para vocês. Mas, ó, para resolver essa aqui, a gente passa essa daqui, a mesma ideia que vocês aprenderam de produtos notáveis, gente. Vê só. A equação, ela tem aqui dois denominadores diferentes. O x menos 2 e o x mais 2. X menos 2 e x mais 2. De todo jeito, não vai precisar de produto notável aqui, não, né? Porque a gente vai retirar o denominador. Retirando o denominador, fica tudo muito mais fácil. Mas vamos lá. Olha só, de novo. Aqui está x menos 2, aqui está x menos 2. Então, esses dois denominadores são iguais. Agora, aqui tem x mais 2. Então, eu tenho que tirar o mínimo. Tirar o mínimo entre dois valores que eu não sei quais são é a multiplicação entre eles. Eu vou multiplicar eles. Então, eu tenho que multiplicar x menos 2 por x mais 2. Eu tenho que multiplicar esses dois caras. E é isso que vai ser o denominador. O denominador vai ser a multiplicação desse cara por esse cara aqui. Ah, João, mas esse cara aqui, esse cara é igual a esse. Então, se o valor do denominador é o mesmo, para mim, eu só considero os que são diferentes. Se esse cara fosse diferente, eu teria que multiplicar ele aqui também. Certo? Então, lá vou eu. Eu vou refazer isso aqui. 2 não, porque eu não posso dizer que foi 2 agora. Certo? Eu vou só fazer o denominador. X mais 2 vezes x menos 2. Mais x mais 2 vezes x menos 2. Igual a alguma coisa x mais 2 vezes x menos 2. Pronto, os denominadores são exatamente iguais agora. Eu tirei o mínimo entre eles. Aí o que é que eu vou fazer? X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Ora, x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2 dá x mais 2. É só cortar esses dois caras aqui, que está multiplicando em cima. X mais 2 vezes 2 vai ficar 2 vezes x mais 2.
x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x mais 2. Vai ficar x menos 2. Esse cara vai cortar com esse cara. X mais 2, x menos 2 vezes 3, vai ficar 3 vezes x menos 2. X mais 2 vezes x menos 2, dividido novamente por x menos 2, vai dar x mais 2. X mais 2 vezes 8, vai ficar 8 vezes x mais 2. Eu simplesmente igualei os denominadores das frações diferentes. Certo? Agora eu posso brincar. Pronto, agora que eu sei que esse cara é a mesma coisa, ó, isso aqui é uma fração só, que eu posso botar o sinal de mais aqui para cima. Isso aqui é uma fração só, com um denominador só, né? Então eu vou só cortar esse cara. Cortar não, deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo mover? Consigo mover esse cara, ó. Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu consigo mover esse cara aqui para o meio. Pronto. Isso é uma fração só. Agora que é uma fração só do lado de cá e é uma fração só do lado de lá do igual, lembra, toda vez que eu falo de lado de cá e lado de lá, eu estou me referindo ao igual, tá? Então, esse cara está dividindo tudo isso. Eu posso cortar esse cara. Esse cara está dividindo tudo isso, eu posso cortar esse cara. Aí vai ficar 2x mais 4, já fiz o chuveirinho aqui, mais 3x menos 6. 3x menos 6, isso aqui é igual a 8x mais 16. 8x mais 16. E agora, como é que nós fazemos? Vamos somar, né? Simplifiquei tudo. 2x mais 3x fica 5x. Mais 4 menos 6 fica menos 2. Certo? Aí é igual a 8x mais 16 ali. Aí agora eu posso passar todos os x para um lado e todos os não x para o outro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sempre gosto, preste atenção na safadeza. Eu tenho um x positivo aqui, 8x positivo, e eu tenho um 5x positivo. Eu sempre transfiro o menor dos x. Eu gosto de transferir o menor dos x para o outro lado. Então eu vou pegar o 5x e vou transportar para o outro lado. Vai ficar assim, 8x menos 5x. Como eu escolhi esse lado direito do igual para ser a casa do x, eu vou ter que passar o resto para o outro lado. Então, o menos 2 ficou do outro lado, eu não mexi no menos 2, mas o 16 vai ter que ser passado para o outro lado. Ele está mais 16, ele vai virar menos 16. Menos 2 menos 16 vai ficar menos 18. Menos 18 é igual a 8 menos 5x, ou seja, 3x. Isso significa que o x é igual a menos 18 dividido por 3. X vai ser igual a menos 6. Ou seja, o conjunto solução é o número menos 6. Ficou claro? Claro. Sim. Ficou. Massa. Cuidado. O único alerta que eu dou aqui a mais, além disso, é cuidado com o sinal, certo? Porque, às vezes, menos 4 mais 10, né? Ou então, mais 3 menos 20. Esse jogo de sinal tem diferença entre mais com mais, menos com menos, se eu estou fazendo somas ou se eu estou multiplicando ou dividindo. Quando eu multiplico ou divido, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Mas isso só serve para multiplicação e divisão, certo? Quando é soma e subtração, ou seja, quando não tem sinal de vezes, né? Então a gente tem o chamado jogo de sinal normal. Sinais iguais, você vai somar os dois números. Sinais diferentes, você vai subtrair os dois números. E você vai usar, no resultado, o sinal do maior deles. Mais 3 menos 7. 7 menos 3, 4. Eu vou usar o sinal do menos 7, porque o 7 é maior do que o 3, então vai ficar menos 4. Certo? Tem que lembrar disso. E isso aí, poxa, tu vai
perder ponto se vacilar justamente aí. É um negócio chato, né? Bora lá, bora para a próxima. Próximo tópico. Pega essas questões aí. Durante a semana a gente vai fazer essas questões. Ó, inequação. Inequação é uma merda. Merda. Tanta gente se espanta com inequação, uma merda. É a mesma coisa que equação. O sinal é que é diferente. A mesma coisa. O jeito de fazer é igual, gente. Igualzinho. Certo? Agora, olha só. Presta bem atenção num detalhe. Certo? Se eu fizer qualquer uma inequação aqui, vamos, tela cheia. Se eu fizer qualquer inequação aqui, certo? Ó, 3x tem que ser maior do que 12. Veja, isso ainda é uma expressão que é verdade, ou que ela precisa ser verdade. É, como eu disse no início, ela quer ser verdade. E como é que depende de quê para ela ser verdade? Depende do x. Então, tem que ter um valor no x que transforme isso em verdade. A forma de resolver é exatamente igual. É fazer o seguinte, ó, vê só. X é maior do que 12 dividido por 3. O 3 que está multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, significa que para isso ser verdade, o x tem que ser maior do que 4. Putz, é claro. Se o x for maior do que 4, então 3 vezes x vai ser maior do que 12. Se o x é igual a 4, 3x vai ser igual a 12. Mas se o x for maior do que 4, 3x tem que ser maior do que 12. Vai ser maior do que 12. Então, o jeito de resolver uma inequação é exatamente igual ao jeito de resolver uma equação. Exatamente. Só muda o sinal. Agora, o que eu quero alertar agora é o seguinte. Numa equação, quando eu faço A é igual a B, eu posso inverter a posição. Eu posso botar o B para cá e o A para lá, que dá no mesmo. B é igual a A. Na inequação, não. Na inequação, se eu trocar de lado, eu tenho que trocar de sinal, inverter o sinal. Então, se x tem que ser maior do que 4, é porque 4 tem que ser menor do que x. Ó, tá vendo? É só isso. Se eu trocar os dois de posição, se eu trocar os dois de posição, aí o sinal tem que mudar. Certo? Troquei os dois de posição, o sinal muda. Tá? Então, não tem essa de, eu escrevi aqui, João, ficou errado aqui, ficou assim, ó, 8 tem que ser maior ou igual a x. Bom, beleza. Se 8 tem que ser maior ou igual a x, é porque x tem que ser menor ou igual a 8. Pronto. Se você vai reescrever o x do lado esquerdo, só para ficar bonitinho na resposta, certo? Então, você vai ter que trocar o sinal também. Não pode esquecer disso, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem aqui a mais. A mesma coisa, deixa eu ver aqui. O que ele faz? Status do sinal. Sim, ó. Ok, pronto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Se você fizer qualquer operação dos dois lados da equação, da inequação, o sinal se mantém, exceto se você multiplicar por um número negativo. Certo? Veja só, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Na verdade, é o que eu falei agora, só que com outras palavras. Certo? 8 é maior do que 7. Então, olha o que ele fez. Ele botou um mais 2 desse lado e um mais 2 do outro lado. Então, veja, se você coloca uma coisa desse lado e uma coisa desse lado, você não alterou a inequação. Então, se 8 tende a ser maior do que 7, 8 mais 2, 10. É verdade. 10 é maior do que 9. Mantém a verdade. Certo? Então, se eu faço assim, x é maior do que 5. X mais 2 tem que ser maior do que 5 mais 2. Verdade, mantém a verdade, o sinal é mantido, tudo está certo. Exatamente como eu expliquei na equação. Então, se você bota uma subtração, certo? Então, x é maior do que 5. X menos 2
tem que ser maior do que 5 menos 2. Verdade? Mesma coisa. Se você adicionou desse lado e você adicionou desse lado, é verdade ainda, não muda nada. O sinal de desigualdade é conservado, ele se mantém, certo? Aqui a mesma coisa, se você resolve multiplicar, por um número positivo, ó, x é maior do que 5. X vezes 2 tem que ser maior do que 5 vezes 2. Beleza. Consegui fazer do mesmo lado, do mesmo jeito, nos dois lados, mantive a desigualdade, o sinal é conservado. O sinal só é invertido, se você fizer isso aqui, ó. X é maior do que 5. Aí você resolve multiplicar por um número negativo. X vezes menos 2, certo? Tem que ser menor do que 5 vezes menos 2. Então, se você multiplicar por um número que é negativo, o sinal tem que se inverter. Certo? Ó, aí vai ficar assim, menos 2x é menor do que menos 10. Pronto, vai ficar desse jeito. Em todos os outros casos, você não altera o sinal de desigualdade, não altera. Em todos os outros casos. Mas quando você multiplica por um número negativo, o sinal tem que ser invertido, obrigatoriamente. É isso que essa página está explicando. Se cair na sua prova, você já sabe. Certo? Olha como é que você resolve o conjunto solução de uma inequação. O conjunto solução de uma inequação. Certo? É o seguinte, deixa eu ver aqui, cadê aqui? Para determinar o conjunto solução dessa inequação, pode substituir x pelos elementos do conjunto J. Certo? Ó. Vê aqui. Dado um conjunto universo J, note, ele não disse que o conjunto universo é os números reais, ele não disse que o conjunto universo é os números naturais, ele disse que o conjunto universo são esses valores aqui. Então, ou seja, o x só pode assumir menos 1, 1, 0, 1, 2, 3 e 4, só. Aí, o que vai acontecer? Determine o conjunto solução da inequação. Qual é a solução para essa inequação? Lembra o que é o conjunto solução, né? O conjunto solução são os valores de x que tornam a equação verdade. Os valores de x que tornam a inequação, no caso aqui não é equação, né? No caso aqui é inequação. Os valores de x que tornam a inequação verdadeira. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer de 1 em 1. Como é que eu testo se isso aqui é verdade? Bom, eu vou trocar o x por menos 1 e vou ver se funciona. Menos 1 mais 3 é maior do que 5. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 é maior do que 5? Não. Não é. Então, isso aqui, o valor menos 1 não serve como solução. Não serve como verdade. Agora, 0. Vamos testar com 0. Vou substituir o x pelo 0. 0 mais 3 é maior do que 5. 0 mais 3 é 3. 3 é maior do que 5? Não. Então, isso aqui também é falso. O x, 0, não satisfaz a equação. Certo? Vamos lá. Agora, vamos testar com o x igual a 1. 1 mais 3 é maior do que 5. 1 mais 3 é maior do que 5. Certo? Vai ficar 4. 4 é maior do que 5. Falso. Isso aqui é mentira. Então, o 1 também não vale. Vamos ver testar com 2 agora. Né? Se cair na sua prova, ele der um conjunto universo, você pode testar um por um para saber se é verdade ou não. 2. 2 mais 3, ou seja, substituindo o x pelo 2, 2 mais 3 tem que ser maior do que 5. 5 é maior do que 5. Certo ou errado? Errado. 5 não é maior do que 5. 5 é igual a 5, não é maior. Então, isso aqui também é falso. Se isso aqui também é falso, o 2 também não serve. Certo? Agora, vamos lá, vamos testar com 3.
3 mais 3 é maior do que 5. 6 é maior do que 5. Verdade? Opa, verdadeiro. Então, o 3 serve como solução. O 3 serve como solução. E o 4 também, né? Qualquer número maior do que esse vai servir. O 4 vai servir, porque vai ficar 4 mais 3 tem que ser maior do que 5. 7 é maior do que 5. Isso aqui também é verdade. Então, beleza. Esse é o conjunto J, é o conjunto universo. E o conjunto solução é o conjunto que indica quais valores de x tornam a questão verdadeira. Torna a inequação verdadeira. Portanto, 3 e 4. Conjunto solução dessa inequação, 3 e 4. Somente o x valendo 3 e o x valendo 4 tornam a inequação verdadeira. Somente nesses dois casos. Ok? Todo mundo até aí? Ok. Sim, tudo certo. Ok, ok. Ok, ok. Bora lá. Aqui o mesmo jeito que eu mostrei aqui. Como resolver uma inequação do primeiro grau? Resolve do mesmo jeito como resolve uma equação. Passa o cara para lá, né, multiplicando e papapá, papá. É besteira, certo? Ó, o que acontece que muitas vezes o professor explica e a gente não entende por quê. Isso aqui, ó. Multiplicando por menos 1. Porque às vezes a gente chega num negócio assim, ó. Ó, vê só. A gente chega num negócio assim. Menos 3x é maior do que menos 18. Menos 3x é maior do que menos 18. Aí, o professor diz assim, gente, o professor fala, gente, multiplica isso por menos 1. Às vezes, por que eu vou multiplicar por menos 1, professor? Por quê? Porque o professor parece que tem medo do coeficiente do x negativo. Aí ele transforma em positivo. Veja, então, de novo, menos 3x é maior do que menos 18. Aí o professor te manda, multiplica os dois por menos 1. Multiplica esse cara. Você multiplica por menos 1, esse lado de cá, e esse lado de cá você multiplica por menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 3x vai ficar 3x positivo. Menos 18 multiplicado por menos 1 vai ficar 18 positivo. Como você multiplicou esse cara por um número negativo e multiplicou esse cara por um número negativo, o sinal tem que ser invertido. Pronto, agora significa que 3x tem que ser menor do que 18. Certo? 3x tem que ser menor do que 18. E agora? Aí agora você faz isso. X tem que ser menor do que 18 sobre 3. X tem que ser menor do que 6. Pronto. Tá? X tem que ser menor do que 6. Então, chega na inequação. Você chegou num x negativo. Chega na inequação. Se você chegar nesse momento aqui, se você chegar no momento em que o único x que você tem, ele está multiplicado por um índice negativo, multiplique todo mundo por menos 1. Multiplique todo mundo por menos 1 e veja a mágica acontecer. Mas lembre-se que ao multiplicar por um número negativo, você tem que inverter o sinal. E aí, a resposta x tem que ser menor do que 6. E o resto é tudo igual. Passa para lá um momento, passa para cá, é tudo igual em todo canto. Só vai ser a preocupação quando você chegar. Se você chegar em 4x é maior do que 10, não precisa mudar o sinal, porque o 4 está positivo. Certo? O 4 está positivo. Agora, quando você chegar em menos 4x é maior do que 10, você vai multiplicar por menos 1. Aí vai ficar 4x tem que ser menor do que menos 10. Multiplicou tudo por menos 1, inverteu o sinal. Certo? Essa é uma preocupação real que você tem que ter amanhã. Amanhã não, no dia da prova, né? Bora lá. Olha só o que acontece
se a professora pedir para você representar graficamente o conjunto de solução. Imagine que a resposta é essa aqui, ó. Imagine que você chegou à seguinte resposta. X tem que ser maior do que 6. X tem que ser maior do que 6. Aí você faz isso, ó. Faz uma reta. 4, 5, 6. E aí você escreve com a caneta isso, ó. Pronto. Se X tem que ser maior do que 6, minha gente, X pode ser 10.000. X pode ser 1.000.000. X tem que ser maior do que 6. Então, X maior do que 6, o conjunto é assim, ó. O conjunto de solução é 7, 8, 9 e assim vai, para sempre. A melhor forma de representar graficamente é isso. Você escreve de forma mais grossa todas as linhas dos valores que são maiores do que 6. Por que essa bola está aberta? Porque ela não inclui o 6. X maior do que 6 não aceita o 6 como resposta. Certo? X maior do que 6, o 6 está fora dessa jogada. Agora, se eu dissesse, ó, aqui em vermelho agora, X tem que ser maior ou igual a 6. O valor de X tem que ser maior ou igual a 6. Então, você vai fazer assim, ó. 4, 5, 6 e todo mundo que vier depois do 6. Essa é a forma de representar na reta numérica, a forma de representar o resultado de uma inequação. Certo? Então, eu aceito 6 e tudo que vier depois do 6. A bolinha fechada indica que eu aceito o 6 está incluído. A bolinha aberta indica que o 6 não está incluído. Porque realmente eu não quero 6, eu quero só valores maiores do que 6. Aqui eu quero valores que sejam maiores ou que sejam iguais a 6. Certo? Então, na hora de representar graficamente, você vai ter que desenhar desse jeito. Certo? Aqui até teve um erro aqui no desenho. Né? Aqui, ó, X tem que ser maior do que menos 4,6. X tem que ser maior do que menos 4,6. Ó, a bola devia ser aberta aqui, não fechada. Certo? Eu não sei nem se ela mostrou isso, de bola aberta, bola fechada. Na aula, ela mostrou isso, bola aberta, bola fechada? Não que eu lembro. Pelo que eu me lembro, não. Eu Certo, nunca vi mas- isso, não. Graficamente assim, eu acho que ela não mostrou ainda não. Ok. Mas ela já mostrou inequação. Vocês ainda vão ter aula dela, né, essa semana. Ela deu introdução ao capítulo, agora, tipo, para aprofundamento assim, eu acho que não, ainda não. Tá, então, daqui até a prova, porque a semana de prova de vocês, ela inclui aula também, né? Ou seja, vocês vão ter aula enquanto tem prova. Amanhã, a primeira prova é prova de arte, na quarta-feira, eu acho. Aí tem aula das outras matérias, não tem? Tem. Então ela vai mostrar isso ainda. Quando é a aula de Karina? Só não Quais são tem os dias? todas as aulas, né? Terça, quarta e quinta. Ok. Então, amanhã vocês têm aula dela. Quarta, vocês têm aula dela. Quinta, vocês têm aula dela. Na terça, vocês têm aula dela. Na outra quarta, vocês têm aula dela. E na quinta-feira é a prova. Então, vocês ainda vão ter 5 aulas dela para ela mostrar essa bendita bolinha aberta, bolinha fechada. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou esperar, não. Certo? Eu vou tacar o pau no assunto do jeito que eu puder, assim. Se ficar alguma dúvida, pergunte, porque quando ela apresentar, vai ficar mais tranquilo, certo? Concorda? Sim. Sim. Sim, professor. Jailton, Certo, Eu- tá certo aí, tá certo.
Vou apresentar o assunto, certo? E, Janaílson, Beleza. pelo amor de Deus, evita ser expulso, Por quê? evita ser colocado para fora de sala. Eu evito. Pronto, tranquilo, viu? Por quê? Porque ela vai mostrar esse assunto e aí você vai... Esse Assim, não tem... evita mesmo, viu? Então, eu estou pedindo para ele evitar a partir de agora, porque ela vai apresentar o assunto, você já viu comigo, mas ela vai apresentar o assunto para ficar mais fácil de entender, certo? Só isso, o meu pedido é esse. Bora-se embora. Aham. Questões aqui para vocês fazerem, é bom treinar, né? Fazer as questões. Ó, e na equação aqui também com fracionária, certo? E na equação fracionária, o que é que você vai ter? Você vai... Não, aqui, meu Deus, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados. Às vezes nem precisa. Nem precisa. Eu posso resolver de duas formas isso aqui, ó. Vê. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, limpa a tela. Vou resolver essa aqui rapidinho, certo? Ó, x sobre 5 menos x menos 1 sobre 2. Tem que ser maior do que 2. Certo? O valor de x tem que ser verdade para que isso seja maior do que 2. Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o mínimo desses caras aqui. 5 e 2. E 1. Pronto, aqui tem 1. Pronto, vamos logo. Vai ficar 10. Certo? Então, vai ficar 10 tem que ser maior do que alguma coisa sobre 10. Certo? 10. Deixa eu trocar de cor aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes x dá 2x. Menos 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x menos 1 vai ficar 5 vezes x menos 1. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 2, 20. Pronto. Aí agora eu posso cortar o cara que está do lado de cá, dividindo por 10, cortar o cara que está do lado de cá, dividindo por 10. Se alguém está fazendo a mesma operação dos dois lados, eu posso cortar. É isso que eu fiz. O dividido por 10 está dividindo todo esse lado, e o dividido por 10 está dividindo todo esse lado. Aí eu posso cortar. Cuidado com isso, para vocês não fazerem essa merda que eu já vi muita gente fazendo. 3 sobre 10 mais 15 é igual a x sobre 10. Aí o cara corta aqui e aqui. Não pode. Você só pode cortar o dividido por 10 se ele estiver dividindo toda essa parte por 10. Aí o dividido por 10 aqui só estava dividindo 3. Então não pode cortar. Só pode cortar se ele estiver fazendo a mesma operação com todo o lado de cá e todo o lado de lá. Certo? Aí vai ficar aqui 2x menos 5 vezes x, 5x. Certo? 5 vezes menos 1, ó, desculpa, menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Isso tem que ser maior do que 20. Aí eu já posso fazer aqui 2 menos 5x, fica menos 3x, certo? O 5 já posso passar para o lado de lá, que já me dá menos dor de cabeça. Menos 3x tem que ser maior do que 20 menos 5. Menos 3x tem que ser maior do que 15. Ah, o x está negativo. Beleza, multiplica esse cara por menos 1. Multiplica esse cara por menos 1. Aí vai ficar 3x positivo. Inverte o sinal, porque multiplica por menos 1 é igual a menos 15. X tem que ser menor do que menos 15 sobre 3. X tem que ser menor do que menos 5. Na régua numérica, é isso aqui, ó. Menos 4, menos 3, bola aberta.
Eu não sei porque que eu estou riscando exatamente como eu riscaria na caneta, né? No lápis. Eu posso pegar isso aqui, vocês não vão ter isso, claro, na de vocês, né? Mas eu tenho aqui, ó. Não é essa seta que eu quero, deixa eu ver aqui. Não é essa seta que eu quero. Vai. Pronto, ó. Pronto. Então, a forma de desenhar que o x tem que ser menor do que menos 5 é todo mundo que está aqui abaixo do menos 5, na régua numérica. Menos 6, menos 10, menos 800 milhões, qualquer um desses. É assim que a gente desenha na representação gráfica. Beleza? Povo de Deus, tudo certo? Uhum. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Bora-se embora. Pronto. Entramos em equação de segundo grau. Essa forma de equação de segundo grau é a mais fácil de se fazer. Não precisa entrar no que vocês vão aprender e odiar no 9º ano, chamado fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é, não vou dizer inútil, mas a fórmula de Bhaskara, ela dá uma dor de cabeça da miséria para muita gente. Eu espero que vocês, ainda sendo meus alunos, não vão ter essa dor de cabeça. Mas a questão uma pergunta como essa aqui, ó. Quando a gente trabalha com equação de segundo grau, o x está elevado a 2. O x está elevado ao quadrado, sempre. É uma equação de segundo grau. Então, aí ele pergunta aqui, ó, o item, essa primeira pergunta aqui. O dobro do quadrado de um número é igual a 18. Então, o dobro do quadrado de um número é igual a 18. Como é que eu resolvo isso? Fácil, do mesmo jeito como você resolve qualquer equação. Primeira coisa, passa o 2 para o outro lado, já que ele está multiplicando, né? Aí vai ficar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. Massa, ó. O 2 que estava aqui multiplicando foi o primeiro a passar para o outro lado dividindo, né? Então, x ao quadrado é igual a 9. Ô, gente, pelo amor de Deus, qual é o número que ao quadrado dá 9? Responde aí. Três. Pronto. 3. Aí, ou seja, em outras palavras, x ao quadrado é igual a 9. A gente sabe que 9 é 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Então, como eu tenho essa operação do lado de cá e essa operação do lado de cá, eu posso cortar. Operações iguais feitas nos dois lados, com todos os dois lados inteiros, podem ser cortadas. Isso significa que x é igual a 3. Acabou. Não tem o que fazer. Certo? Ah, se o cara viesse aqui para mim assim, ó. Se o cara viesse desse jeito. Deixa eu ver aqui. 4x ao quadrado é igual a 100. 4 vezes x ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 25. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porque 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Aí eu já posso cortar esse 2 com esse 2. X é igual a 5. Acabou. Disse, tem algum mistério nisso? Não tem mistério algum nisso daqui. Zero mistério nisso daqui. Certo? É só você lembrar dos quadrados perfeitos. Aí eu vou dizer. Como a maioria das perguntas de vocês vai incluir os quadrados perfeitos, né? 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. 3 ao quadrado é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 16. 5 ao quadrado é igual a 25. E aí vai eternamente. 6 ao quadrado é igual a 36. 7 ao quadrado é igual a 49.
8 ao quadrado é igual a 64, 9 ao quadrado é igual a 81, 10 ao quadrado é igual a 100, 11 ao quadrado é igual a 121, e aí vai, certo? E aí, segue. Eu não sei se vocês já perceberam uma coisa que eu vou mostrar a vocês aqui agora, certo? João, eu não lembro quem é o quadrado de tal número. É claro que você vai lembrar. Mas qual é o quadrado de 24? Ah, você faz 24 vezes 24, você descobre, né? Porque o quadrado é isso, é o número multiplicado por ele mesmo. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Aí fica 4, 8, ó, 6, 9 com 8 fica 17, sobe 1, 4 e 1, 5, 576. Pronto, ó. Acabei de descobrir, 24 ao quadrado é igual a 576. Tá? Mas olha que coisa interessante. A diferença entre o quadrado de 1 e o quadrado de 2 é 3. Vê. De 1 para 4, você dá mais 3. De 4 para 9, você dá mais 5. De 9 para 16, mais 7. De 16 para 25, mais 9. De 25 para 36, mais 11. Somente números ímpares em sequência. Vê? Mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11. Aqui é mais 13, aqui é mais 15, aqui é mais 17, aqui é mais 19, aqui é mais 21. Isso vai ficar eternamente assim. A diferença entre um quadrado perfeito e seu anterior é um número ímpar, que vai aumentando de tamanho a cada vez que você passa. É um outro jeito de você memorizar. Se você quiser, obviamente, é só um macete, tá? Os números quadrados, os quadrados perfeitos são, né, na sequência, eles têm uma diferença que vai aumentando de 2 em 2. É fabuloso. Eu não tenho tempo para mostrar aqui agora para vocês, mas eu ia mostrar para vocês por que isso acontece. Eu vou preparar uma animação para mostrar por que esse negócio do mais 2, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, por que ele acontece. Você vai ver, é bem legal. Mas, ó, uma equação de segundo grau é muito simples, certo? Ah, é verdade, João, que merda, ó, eu esqueci desse detalhe. O professor vai aceitar duas respostas. Você vai ter que responder assim, ó. Vê só. Vamos fazer aquele cálculo de novo, né? Vamos fazer aquele cálculo de novo. 2 vezes x ao quadrado é igual a 18. 2 vezes x ao quadrado é igual a 18, certo? Perceba o que eu vou mostrar para você agora. X ao quadrado é igual a 18 sobre 2. X ao quadrado é igual a 9. Ok. Aí eu fiz uma pergunta a vocês. Eu fiz uma pergunta que foi o seguinte: qual número elevado ao quadrado dá 9? Qual número elevado ao quadrado dá 9? Aí todo mundo respondeu 3. Certo? Só que vocês esqueceram um número. O menos 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. E menos 3 ao quadrado também dá 9. Afinal de contas, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Então, essa equação do segundo grau quer provar para você é o seguinte: quando você chegar nesse resultado aqui, x ao quadrado é igual a 9. Aí você vai dizer que o conjunto solução ele é menos 3 e 3. O conjunto solução é isso aqui, menos 3 e 3. Não é só o 3 que satisfaz a equação. Não é só o 3 que torna a equação verdadeira. É o menos 3 também. Certo? Do mesmo jeito, se você chegar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 25. O conjunto solução é 5 e menos 5. Porque 5 ao quadrado dá 25. Menos 5 ao quadrado também dá 25. Certo?
Vocês lembram mais cedo, eu disse a vocês mais cedo, que a equação do segundo grau tem normalmente duas respostas. Está aqui provado. X ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100. Então, o x pode ser 10 ou pode ser menos 10. 10 vezes 10 dá 100. Menos 10 vezes menos 10 também dá 100. Certo? Então, a equação de segundo grau admite duas respostas normalmente, como está provado aqui. Certo? Beleza? Beleza, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tranquilo, João. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Bora sim, embora. Aqui tem umas besteiras aqui, ó. Resolva a equação a seguir. Eu vou só fazer essa letra A, tá? Essa letra A é bonitinha. Muito bonitinha. Todas essas aqui vão dar frações. É por isso que elas são bonitas, certo? Eu vou pegar esse cara aqui. Bora ver a primeira. Olha só. Vinte e cinco x ao quadrado é igual a 16. Certo? Olha só. 25 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 16 sobre 25. Certo? Para a gente matar esse 2 aqui, para a gente matar esse 2, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Você lembra, eu já mostrei isso várias vezes, a gente está resolvendo isso várias vezes. Quando uma operação é de mais e ela passa para o outro lado, ela passa subtraindo. Quando a operação é subtração e ela passa para o outro lado, ela passa somando. A gente já viu isso. Do mesmo jeito que se uma operação é multiplicação e ela passa para o outro lado, ela vira divisão. Se uma operação é divisão e ela passa para o outro lado, ela vira multiplicação. A gente já viu isso também. Agora, o importante é isso aqui, lembrar disso aqui, ó. Se uma operação é elevada ao quadrado de um lado, ela se transforma em raiz quadrada do outro. Se uma operação é raiz quadrada de um lado, ela se transforma em elevado ao quadrado do outro. Então, se esse 2 está do lado de cá, ele vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25. Aí é por isso, lá no livro está dizendo assim, ó. No livro está dizendo mais ou menos. Por quê? Porque pode ser positivo, pode ser negativo. As duas são válidas como resposta. Por isso aparece esse sinalzinho. Quando você transporta o elevado ao quadrado para o outro lado, transformando ele em raiz, você vai ter que preceder isso de um sinal de mais menos. Significa que você aceita tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo. Aí eu vou lembrar a vocês, meus queridos amigos, que quando você tem uma raiz de uma fração, você pode distribuir a raiz. É a mesma coisa que raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, se eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho uma fração, então significa que eu tenho, eu posso dividir a raiz, distribuir a raiz entre os dois termos da fração. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16 sobre a raiz de 25. X tem que ser mais ou menos, raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Pronto. Então, o x admite ser mais ou menos 4/5. O conjunto solução é menos 4/5 ou 4/5. Pronto. Tá aí. Dessa primeira equação do seu livro. Tudo bem? Sim, tudo certo. Tudo bem, professor. Tudo bem, João. Ok. Beleza. Massa.
Todas essas, isso aí não sei em que página está do seu livro, você procura aí ver na equação de segundo grau, mas todas essas daqui se resolvem exatamente do mesmo jeito. Todas. Essa aqui vai ser mais fácil. Deixa eu ver aqui. Sim, deixa eu só atentar para uma coisa. Nessa primeira questão, ele pediu que o conjunto universo fosse os números reais. Então, não existe limite para qual pode ser o resultado do x. Não existe limite sobre qual pode ser o resultado do x. Do mesmo jeito aqui, conjunto universo é igual aos reais. Agora, essa questão de número C, essa questão de letra C, ela está pedindo que o conjunto universo considerado seja o conjunto dos números naturais. Isso é importante, isso vai derrubar a gente na prova. Isso aqui é cilada, certo? Tu tem que prestar atenção, isso aqui é cilada. Vou mostrar por quê. Vamos resolver essa aqui para mostrar por que é cilada, certo? Ó, 5 sobre 16x ao quadrado menos 5 é igual a 0. Certo? 5 sobre 16, x2 menos 5. Aí eu vou passar, a primeira coisa que eu vou fazer, vê, parece tão difícil, eu vou passar esse 5 para o outro lado. Aí vai ficar 5 16avos vezes x2 é igual a 0 mais 5, que fica 5. Né? O 5 passa para o outro lado somando, 0 mais 5 vai ficar 5. Beleza. Preste atenção a isso que eu vou mostrar. 5 sobre 16 vezes x. Eu posso escrever assim, ó. 3/4 vezes x é a mesma coisa que 3x sobre 4. Por quê? Porque essa divisão é divisão de todo mundo. Se o x está sendo multiplicado aqui, ele está sendo multiplicado só com o cara de cima. Então, se o x está sendo multiplicado aqui, o x2 está sendo multiplicado, ele está sendo multiplicado só com o cara de cima. Então, isso aqui fica assim, ó, presta atenção. 5 x2 sobre 16 é igual a 5. Não é só o 5 16avos vezes x2. O x2 está multiplicando o 5, só o 5, certo? 16avos fica aí embaixo. O próximo passo é fazer isso aqui, ó. Vê. O 16 está dividindo. Se o 16 está dividindo toda essa parte, ele passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, 5 vezes x2 é igual a 5 vezes 16. Quando eu passei o 16 multiplicando, ficou 5 vezes x2 igual a 5 vezes 16. O que é que eu faço agora? Aí você faz fácil, 5 vezes 16. Não, criatura! Tem um 5 vezes desse lado. Se tem um 5 vezes desse lado e tem um 5 vezes desse lado, corta, bicho. O que está multiplicando lá de cá, está multiplicando lá de cá, corta. Vai ficar que x2 é igual a 16. Se x2 é igual a 16, quais são os valores que o x pode assumir? Vocês vão me dizer agora, quais são os valores que o x pode assumir? Eita! Se o x2 é igual a 16... 4. 4 e... Menos 4. Beatriz? Menos Falou, não foi? 4. Veja, a gente aprendeu agora há pouco que o x ele vai ser mais ou menos a raiz de 16. Mais ou menos a raiz de 16. Ou seja, o x ele poderia assumir mais ou menos 4. Certo? Ou seja, x, o conjunto seria 4 e menos 4. Agora, preste atenção a isso, justamente nisso. Se o conjunto for dos reais, a resposta é essa. Mas ele pediu
considere o conjunto universo como sendo os números naturais. Os números naturais não têm negativos, eles começam no zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí eternamente. Então, sabendo que o conjunto universo, ou seja, o conjunto dos valores que o x pode assumir, está só nos naturais. Então, menos 4 não vale. A resposta aqui não é mais ou menos 4. A resposta é exatamente mais 4. É por isso que você tem que prestar atenção nisso daqui. Certo? Qual é o valor dessa equação, do x nessa equação? Qual é o conjunto de solução do x nessa equação, considerando que o conjunto universo é o número natural? Ok. Então, a resposta, se fosse conjunto universo igual aos reais, a resposta seria solução menos 4 e 4. Certo? Mas como o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, então a solução é apenas o número 4 positivo. Porque os números naturais não têm números negativos. Eles começam a contar do zero em diante. Ok até aqui? Ok, tudo certo. Pronto. Com isso, Partiu, João. vocês ficam livres de mim por hoje. Tá Certo? todo mundo dormindo, professor, não é com nada, não. Amém, amém. Graças a Tchau. Deus. Tá todo mundo o quê? Graças a Deus, João. Tá todo Janaílson mundo dormindo, ninguém fala. Ô, Janaílson, para de tirar onda, vai. Ou é Heitor agora? Eu Que tá fui tirando embora onda? já. Agora, Heitor. Para de levantar a mão, Heitor, pelo amor de Deus. Só um barulho chato da bexiga. Janaílson já pulou fora. Que miserável. Olha, Karina vai mostrar isso para vocês, todos esses detalhes. Eu espero que fique mais fácil na hora que ela explicar. Eu espero que fique mais fácil de Fica não, entender. viu? Bem facinho ela explicando. Tu Mas explicasse agora muito melhor. vocês Não é quebraram o gelo agora, certo? Então, espero que na hora que ela explicar, tenta fazer as questões para ver se funciona, para ver se fica fácil entender as questões. Antes dela terminar de estragar a explicação que eu dei. Aí vocês assistem às aulas. Na terça-feira a gente vê o que está faltando aqui. Eu acho que a gente chegou na metade do caminho. Na terça-feira a gente vê o restante. E se der tempo, na terça-feira eu vejo os pontos notáveis do triângulo de novo, ortocentro, tudinho, com as dicas besteira. Mas eu vou ficar mandando questões para vocês. Não hoje, mas amanhã bem cedo eu já mando algumas questões para vocês, ok? Pois Turma. Ô, João. Ei, Olha, amanhã eu vou ter que sair mais cedo, porque eu vou ter jogo. tu nunca sai no horário, né, criatura? Sempre sai mais cedo. Não, meu saldo 3h50, 3h40, aí você me libera. Certo. Amanhã tu vai ter que sair de que horas, peste? 3 horas, no máximo. Nem irmão, tu vai ter 1 hora de aula, é melhor tu nem ir. Mas eu tenho jogo pra fazer o quê? Diocesano Sagrado. Se eu ganhar, a gente tá nas oitavas. Massa. Beleza. Amanhã eu já mando as questões para vocês. Durmam bem, descansem. Foi um grande prazer de novo. A Valeu, gente se vê. João. Valeu. Valeu, valeu. Boa noite.